Tudo bem? Vamos então a mais uma história, um fato importante que aconteceu em minha vida. Eu levantava às 5:30 da manhã, eu fazia fogo no fogão a lenha, usava grimpa, gravetos, ateava fogo e colocava uma lenha mais grossa na parte superior dessa casinha, entre aspas, que nós chamávamos para construir o início do fogo. E depois de eu fazer o fogo, colocava 2 chaleiras de água para esquentar, que seria para quê? Para minha mãe fazer o café. Enquanto essa água ficava esquentando, eu ia lá para o estábulo, nós chamávamos de estrevaria, para fazer o quê? Para tirar o leite das vacas. Eu ia de manhã cedo para a estrevaria e tirava cerca de 15, 20 litros de leite por dia. Aí voltava para casa, tomava o café, e depois eu ia para os trabalhos cotidianos, que era o trabalho na agricultura. E eu lembro-me que todo final de tarde nós tomávamos um chimarrão, ou enfim, o meu pai preparava uma espécie de uma cachaçinha com kombucha, deixava aquela cachaçinha com tipo de corzinho, e ele dava na colher para nós, você pode tomar uma colherinha dessa cachaça com kombucha. Nossa, que delícia que era, hein? E numa dessas andanças das nossas lidas do campo, a minha mãe então no final de tarde pegou o potinho com kombucha e cachaça, serviu e terminou a cachaça. Aí o que ela fez? Tinha mais ou menos cerca de 40, 50 buchás dentro daquele pote, ela pegou e jogou no terreiro. E nós tínhamos ali solto para os arredores da casa, tinha galinhas, tinha gansos, tinha patos. Aconteceu que a mãe jogou aqueles buchá e ficou para o terreiro ali. E no outro dia da manhã cedo, era numa estação de inverno, eu levantei tipo 6 horas da manhã, estava branco de geada, de tão grossa que era e tão frio que era naquela manhã. Aí eu comecei a fazer o fogo no fogão a lenha, e quando eu olhei para fora, uma coisa estranha assim, olhei, estava deitada naquela geada, os 13 gansos. Eu disse: mãe, levanta aqui. A mãe, assustada, porque eu nunca chamava ela cedo para nada, ela levantou assustada com a camisolinha, chegou lá e disse: o que foi, meu filho? Olha lá fora, mãe, olha os gansos, morreram todos. A mãe olhou pela janela e disse: Fiore, vem cá, que era o nome do meu pai. E aí levantou-se também. Aí eu tinha mais um irmão que levantou junto, tal. Esse meu irmão era meio deficiente, ele olhou, ficou assustado, aqueles gansos, tudo na frente da casa, deitado na geada. A mãe disse: acho que foi uma peste, né? Foi uma peste que deu nesses gansos aí, que morreram todos. O pai disse: faz o seguinte, vai lá, tira o leite e volta. Naquela época, para nós fazermos os travesseiros e cobertas, nós utilizávamos penas de galinhas, qualquer tipo de penas. E também usávamos bastante palha de milho. Nós descascávamos o milho, desfiava o milho, enchia um sacão grande, que era chamado colchão de palha de milho. Para a gente deitar em cima, era dessa forma mesmo. E aí o pai disse: você faz o seguinte, Edson, vai lá, tira o leite, e depois vamos tirar a pena desses gansos aí, mesmo se eles tiverem alguma peste, mas fervendo bem num tacho daqueles de matar porcos, com água quente, vai dissimir esse mal que existe. Tá, eu fui lá, tirei o leite, voltei, nós tomamos café, e então o pai disse: vai lá e pega um carrinho. Era um carrinho, nós chamamos de carrinho de mão, mas era um carrinho feito tudo de madeira, era pesado aquele carrinho. Nós começamos a juntar aqueles gansos e fazermos então o procedimento, arrancar as penas, arrancava a pena do corpo, arrancava de todos os locais. O mais difícil era ali no pescoço, sabe, naquele localzinho ali. Então ficava um pouco de pena no pescoço, e até eu peguei um facão e estava cortando a ponta da asa, porque não podia arrancar aquela pena da ponta da asa. E o pai disse: ô Edson, isso aí não, essa pena aí não precisa, isso aí machuca, pode deixar. Então um ganso daqueles, até cortei a ponta da asa dele, ele ficou sangrando ali, correndo um sangue frio ali. E aí tiramos todas aquelas penas, juntei aqueles gansos, coloquei na carriola, no carrinho de mão. Ele disse: leve lá, dá 1 quilômetro longe de casa, tinha uma ribanceira, joga aqui esses gansos da ribanceira lá. Peguei, levei lá
os gansos até nesse local e virei o carrinho, aqueles gansos vai começar a rolar a ribanceira abaixo. Eu achei estranho assim, né? Mas como era criança, para mim até poderia ser normal. E aí a minha mãe preparou o tacho de matar porco com água quente, foi lá, ferveu toda aquelas penas, lavou bem, deixou bem branquinha. E aí na hora de meio-dia, logo depois do meio-dia, ela começou a classificar então para fazer os travesseiros, fazer os colchões de pena. E era interessante que os travesseiros, eles ficavam bem quentinhos com a pena desses animais. E tá, nós fomos trabalhar durante o dia todo e quando fomos no final da tarde, nós estávamos sentados na área tomando um chimarrão. Quando olhamos assim, tinha um portão mais ou menos 100 metros longe da casa, nós escutamos um cachorro com au, au, au. E naquilo vinha 12 gansos, um atrás do outro. Aquela imagem nunca mais me saiu da cabeça. Aqueles gansos, um atrás do outro, como se dissesse: devolva minha roupa. O pai disse: meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu? Olha lá. E fomos contando 1, 2, 3, contamos 12 gansos, faltava um. Aí ele disse: Edson, corre lá ver por que não veio o outro. Eu fui lá justamente porque eu tinha cortado a asa daquele ganso na hora de tirar as penas. E ele tentava subir com a ajuda das asas nas pedras, que era uma ribanceira, tinha muito tipo uma laje de pedra lisa, não conseguia subir aquela pedra e estava tudo manchado de sangue. Aí eu fui lá e peguei o ganso e levei para casa. E a tua mãe ficou assustada: meu Deus, o que será que aconteceu com esses gansos? Ninguém sabia o que tinha acontecido. Aí o pai plantava fumo, naquela época ele tinha aqueles plásticos para queimar canteiro de fumo. Poucas pessoas sabem o significado dessa palavra, mas era colocado um plástico grande, enterrado todas as pontas desse plástico e soltava um gás debaixo dele. Para que era? Para não nascer nenhum tipo de erva espontânea ou vegetação daninha para misturar com fumo. Então só nascia mesmo a sementinha do fumo. Poderia ser um local que tivesse bem contaminado com ervas daninhas, não nascia as ervas daninhas, só nascia o fumo. Aí o pai disse: você vai lá e pega esse plástico, vamos fazer uma estufinha aqui agora para esses gansos. Aí a gente foi lá bem rapidinho, pegamos umas estacas, umas ripas, tal, fizemos uma estufinha pequenininha, uma estufinha tipo 2x2 e colocamos os gansos lá dentro. E os gansos ficaram lá algum tempo para se recuperar, mas interessante assim, que ninguém sabia o que tinha acontecido, mas foi descoberto no sábado, porque todo sábado minha mãe, ela pegava uma vassoura dessas de mato, tipo de galho assim, sem folhas, certo? E varria o terreno, e juntava as palhinhas, qualquer tipo de sujeira que tinha no terreiro, no gramado, ela juntava, e ela percebendo assim que, disse: olha aqui, ela começou a achar as castanhas de butiá, só as castanhas de butiá. Ela disse: mas eu vi essas castanhas lá dentro da estufa também. Aí o que aconteceu? Nós corremos lá para ver os estercos dos gansos dentro da estufa, estava cheio de castanhinhas de butiá. Aí nós descobrimos: sim, o que aconteceu? Os gansos foram lá de manhã cedo, quando eles acordaram, foram lá e comeram todo aquele butiá alcoolizado que estava jogado no terreiro. E o que aconteceu? Ficaram todos bêbados. E no final da tarde eles recuperaram-se do porre e voltaram para casa. Mas voltaram sem roupa. E eles levaram cerca de 3 meses novamente para se refazer toda a penagem do seu corpo. É isso aí, um fato interessante. Vitória, vitória, vitória. Terminou a história. Beijo para todos.